Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Olha, nós estamos aqui de volta para trazer um recado muito especial para você. Será que você realmente sabe enfrentar crise? Se dizem que todos passam ali por crise e passamos mesmo. As crises, eu posso dizer um monte da palavra de Deus, e muitas pessoas que passaram por período de crise, né? Mas alguns conseguem enfrentar crise e outros não. Mas por que alguns conseguem e outros não conseguem? Por causa de Mateus 7:26. E primeiro eu vou ler do 26, depois eu volto para falar daquele que consegue. E aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, compará-lo-é um homem sensato que edificou sua casa sobre areia. Desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Muitos não conseguem enfrentar crise ou crise, ali o que for, momentos ruins de lutas, porque essa pessoa ela não tem ali a casa edificada sobre a rocha, ela tem a casa edificada sobre a areia. Isso tudo porque não há prática da palavra por essa pessoa. Quando você está na igreja e a palavra é pregada, ou quando você está em casa lendo a Bíblia e Deus fala ao seu coração, se você quer, meu irmão, conseguir enfrentar os ventos, os temporais que irão aparecer, você tem que praticar a palavra. Somente consegue enfrentar crise, eu vou falar já, aquele que está praticando a palavra de Deus. Por que tem gente que não consegue enfrentar? Talvez você está se desmoronando. O seu desejo é largar, é mandar embora, é desistir, é fazer aquela loucura. Mas por que você está desmoronando desse jeito? Você não está sabendo enfrentar a crise. É porque a prática da palavra talvez na sua vida já não tenha, de uma certa maneira, levado a sério. Sido levado a sério. O que você está dizendo, pastor? Tem gente que Deus já falou tantas coisas e a pessoa não pratica. É por isso que ela não está conseguindo enfrentar crise. Eu até poderia citar para você o de um homem, um chamado Elimeleque, a sua esposa, né, a Noemi, né, e também ali os seus filhos Malom e Quilion. A Bíblia diz que quando houve uma crise em Belém de Judá, eles então saíram de Belém e foram peregrinar nos campos de Moabe. Mas eles não pediram autorização de Deus, eles saíram da casa de pão para poder ir para o mundo, irmão, para aquilo que não era proveniente da palavra. E olha, apareceu a crise lá também. O marido e os 2 filhos morreram. Tem gente que não consegue enfrentar a crise, por quê? Porque está andando fora da obediência, da prática da palavra. Você precisa fazer uma reflexão. Começou a dar tudo errado, a desmoronar, a sua vida só regredir, tem que ser analisado, porque pode ser que em algum momento a prática da palavra ficou em segundo lugar. Talvez você tenha feito algo que desagrada a Deus, talvez tenha fofocado, talvez tenha sentido inveja. Não, tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A primeira coisa que você precisa entender, por que você não consegue enfrentar a crise? Pode ser porque você não esteja praticando a palavra. E no Mateus 7:24, aqui diz os que conseguem enfrentar. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer, a mesma chuva, o mesmo vento, o mesmo temporal, apareceu aí, de uma certa maneira, apareceu a mesma coisa para as casas. Tanto a que estava na rocha quanto estava na areia. Só que uma caiu e a outra não. Meu irmão, quanto mais prática da palavra, mais alicerçado você vai estar na rocha que é Cristo, que é na palavra, e pode estar passando o temporal que for, você vencerá aquela situação, você vai passar pela crise. E eu me lembrei daquela mulher que o Eliseu orou e ela teve um filho ali, né? O marido dela já era um senhor avançado em idade. E aquela mulher, o filho dela morreu aquela vez, não sei se você lembra, que o Eliseu deitou em cima dele, ele espirrou 7 vezes. Pois é. Depois daquele acontecimento, lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 8, a Bíblia diz que o Eliseu chama aquela mulher e fala com ela, olha, eu estou falando agora amando de Deus, virá um período de crise aqui, de muita fome. Serão 7 anos de muitas lutas, né? De crise. Saia daqui, vai peregrinar onde Deus te mostrar. Tem coisa que se você não abandonar, não sair, vai te fazer afundar numa crise tremenda. Isso aí está tirando você da prática da palavra. E ela obedeceu. E os 7 anos se passaram, ela deixou casa, tudo para trás. Quando ela voltou, o rei estava falando justamente dela junto com o auxiliar do Eliseu. E a Bíblia então diz que quando ela entrou, o Eliseu falou, olha, essa aí que o Eliseu, tá vendo o filho ali? Essa aí que o Eliseu ressuscitou o filho está ali. O rei então mandou restituir a casa, as propriedades e as terras que ela tinha, que ela perdeu quando a crise apareceu.
Mas não mandou de qualquer maneira, não. Mandou restituído com os lucros ou com a produção daquela terra. Quer dizer, depois da crise, ela ficou muito melhor do que antes da crise. Se você tem prática da palavra e obedece a palavra, meu irmão, pode vir temporal, crise o que for, não vai te derrubar. E depois que essa crise passar, eu estou aqui profetizando em nome de Jesus, você vai se tornar muito melhor do que antes. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, eu me coloco diante do Senhor e lhe agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, que nós possamos praticar a Tua palavra todos os dias da nossa vida e levantamos a nossa voz e dizemos, mal, suma, desapareça, vai embora em nome de Jesus. Meu Pai, nós te agradecemos e cremos que o Senhor tem grandes milagres a fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Olha, aperta o botão se inscrever, dá o like, o joinha, escreve o seu nome, o nome da sua família para oração e compartilha esse vídeo para alguém. Abraço.